Paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar início aqui a essa live. Quero hoje começar, irmão, falando um alerta para vocês aqui. Isso é uma palavra de alerta. Ontem, sábado, nós falamos sobre a libertação. Se você quiser ser liberto, irmão, ó, aqui, ó. Se você quiser ser liberto, ó, a libertação é aqui. Leitura diária da Bíblia, da Bíblia. Não é de estudo, não. É Bíblia, ler Bíblia, a palavra, todo dia. Aí você tem um conhecimento da verdade, e a verdade vai te libertar, porque você conhecendo a verdade te liberta. Aí você vê, os versículos entram, que a palavra entra, o próprio Deus entra e faz a limpeza. Hoje, irmão, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Gênesis capítulo 6. O que eu vou falar hoje aqui é um alerta para os irmãos. Um alerta muito, 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 muito grande, muito grande. A Terra, né? Falar sobre o alerta que Deus deu para nós aqui na Terra. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A Terra, então nós estamos na Terra. Porém, a Terra estava corrompida. Olha só, irmão, o que nós estamos vivendo hoje? Olha os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Irmãs. Terra corrompida. Aqui no Brasil, já estou dizendo que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Irmão, esse negócio é muito sério, irmão. Muito sério. E aqui é um dos maiores países cristãos do mundo. Como que pode ser denominado um dos maiores, quer dizer, está todo mundo dizendo aí como é o maior país do mundo, como é que pode? A corrupção, ela se tornou tão grande, que ela se alastrou. É tipo aquela erva daninha que entra na plantação e destrói tudo. É tipo os dois no meio do trigo. Parece hoje que tem mais joio do que trigo, né? Corrupção. Olha só, a terra, porém, estava corrompida. Irmão, nós estamos vivendo isso hoje. E as pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Se acredita, irmão, acredita com dúvida. Ou nem acredita, tem dúvidas. A realidade é essa. Poucos são que acreditam sem dúvida no arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer para vocês aqui que a terra está corrompida. Estava aqui, ó, já no Gênesis, lá no iniciozinho da criação de Deus, do ser humano na terra. E a terra já estava corrompida. Você imagina hoje, irmão, depois de Cristo, 2000 anos depois de Cristo. 2000 anos depois de Cristo. Vamos ler aqui. Gênesis 6:11. A terra, porém, estava corrompida. Até aí nós entendemos. Diante de quem? Diante de Deus. Deus está olhando lá de onde ele estiver, meu irmão. Está olhando, vendo isso tudo aqui. Corrupção. Pedofilia. O ser humano, irmão, o adulto mexendo com... Estuprando bebê, meu. Briga. Filho matando pai matando filho. Degeneração sexual. O homem já não tem mais aquele olhar para a mulher, e nem a mulher já tem olhar para o homem. Eles estão querendo criar aquela linguagem neutra. Não existe homem nem mulher. Existe o que, então? Que ser é esse que nós somos? Nosso tudo é demoníaco, satânico. E Deus já tinha avisado que isso acontecia. Ele avisou que ia acontecer, ele já sabia, ele já passou por isso tudo, ele já está lá na Nova Jerusalém, já conversei com vocês sobre isso. E ele voltou e fez a criação, ele conhece tudo. Por isso que fala que as pessoas, predestinação, não, irmão, predestinação não existe para o homem, só existe para Deus. O que é predestinação? Você sabia o final antes do início. Deus já sabia do final antes do início, porque ele que criou o ser humano.
E ele já foi até o final, ele conhece a eternidade. Ele sabe o que vai acontecer daqui uma eternidade, 2 eternidades, 5 eternidades, não importa quanta eternidade tem, eternidade não tem fim. Aí, queridos, a Terra hoje está corrompida. É uma guerra tremenda. As pessoas hoje não se respeitam, querem acabar com a família, querem acabar com a ordem estabelecida. Por Deus. O casamento, irmão, foi uma instituição criada por Deus. Foi a primeira instituição criada no mundo, foi o casamento. Não foi nem o trabalho, não, hein? O trabalho veio depois. Primeira instituição no mundo foi criada por Deus, é a família. Se você analisar bem, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, aqui, ó, boda de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Qual era ali o evento? Casamento. Ele abençoa o casamento, ele quer o abenço do casamento. Porque, na realidade, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o noivo. E nós somos a noiva, é o casamento. Tudo vem do casamento. E a terra estava corrompida. O que aconteceu com essa terra diante de Deus estava corrompida? O que aconteceu? E cheia de violência. Irmão, o que está acontecendo hoje? A terra está toda corrompida. O Brasil diz que já é o maior país corrupto do mundo, um dos países mais ricos do mundo, em tudo que você possa imaginar. País riquíssimo, pode ser a primeira potência do mundo em tudo, já alimenta o mundo, uma parte boa do mundo, e está nessa corrupção, essa violência, e diz que o Brasil se eu não me engano, se não for o primeiro, é o segundo país cristão do mundo. Como que pode ser isso, irmão? Esse diabo quer destruir os filhos de Deus, ele está em cima da gente. E nós estamos aqui, ó, resistindo. Você vê que o povo está aí na rua, resistindo. Nós temos que resistir, meu irmão. Nós temos que resistir o Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus é essa. Nós não vamos aceitar o mal no nosso país. Nós temos que orar e o Senhor vai fazer a bênção. E você diz assim, que o Senhor te repreenda, Satanás, do nosso país. Que o Senhor te repreenda, Satanás, como disse Miguel para Satanás. Miguel não levantou palavra de baixo calão para ele. Não humilhou ele, não. Ele falou assim, que o Senhor te repreenda, Satanás. Então, qual é a nossa palavra hoje? Que o Senhor te repreenda do nosso país, Satanás, da nossa família, do casamento. Continuando. Então, corrompida diante de Deus, a terra, cheia de violência, é o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. E viu Deus viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Isso nós temos falado. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vou ler de novo. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, todas as pessoas estavam corrompidas. Nós não podemos aceitar essa corrupção no Brasil, não, meu irmão. Não podemos. Olha o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha ali deixou de lado o que era correto e certo, porque a Alemanha foi fundada em cima do Evangelho, irmão. A primeira Bíblia foi impressa lá, o Gutenberg, na Alemanha. E quando o Hitler começou com aquelas malignidade dele lá, já estava armando, Hitler foi preso em 23. Em 33 ele voltou para ser presidente. Olha só, ele foi preso, foi solto. Aí se candidatou a presidente no ano 33, 34, por aí. No ano 30. 1930, por aí. Foi candidato, foi vencedor. E Hitler fez o que fez. Porque a igreja não se levantou. Está na hora da igreja se levantar. Com jejum, oração, joelho no chão. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não, mano. Não é sair por aí matando ninguém, não, nem fazendo maldade para ninguém, não. É orar, jejuar, buscar. Clamor a Deus. E a terra estava corrompida.
toda a carne corrompida, toda a carne. Então disse Deus a Noé, olha só, ele falou para Noé. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado. Acabar. Acabar toda a carne. Irmão, devia ser milhares de pessoas, irmão. Devia de ser milhares de pessoas ali, meu irmão. Tá? E era uma comunidade que se juntaram ali para pecar, para destruição. Olha só, irmão. Isso foi antes do dilúvio, hein? Porque Noé, olha só o que aconteceu. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim. Ele ia destruir o ser humano. Deus destruiu o ser humano. Deus matar o ser humano. Deus afogar os seres humanos. Escrito. Pensa que Deus é só amor, não, meu irmão. Dentro do amor de Deus existe uma palavra chamada justiça. E ele vai usar a justiça nesse nosso tempo hoje. Ele vai usar a justiça. Se nós continuarmos resistindo a Satanás, ele vai fugir de nós. Temos que continuar resistindo a Satanás. Existe um principado e potestade aqui da corrupção e da violência aqui no Brasil. Tá? Existe o principado aqui, ó, de potestade. Leia Daniel, que você vai entender o que é potestade, principados e potestades. De cada país tem um principado e uma potestade. Irmão. Cada país existe principados e potestades. São exércitos de Satanás, ó, com generais, com toda uma hierarquia satânica e infernal aqui na Terra. Principalmente aqui no Brasil. Aqui tem dois tipos de principados. Um é a corrupção. E a segunda, a violência. Está aqui, ó, no nosso país. Aí vem os outros menores, né? Vem os outros menores. Tem os vícios. Tudo isso. Mas eu estou falando de corrupção satânica e demoníaca que está sobre o nosso país. Nós temos que repreender esse satanás, temos que repreender esse povo aí, ó, esses demônios aí. É isso que nós temos que fazer. Não é só clamar a Deus, não. Clamar a Deus tem que fazer isso todo dia. Amém? Começa a repreender Satanás aqui, ó. Que o Senhor te repreenda, Satanás, do nosso país. Que o Senhor te repreenda, principado e potestade da violência e da corrupção do nosso país. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda. Usa o nome. Glória a Deus. Porque lá em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. É contra esse principado e potestade aí. A igreja tem que entender isso. A igreja não vai sair aí brigando com ninguém. Tem que brigar com Satanás. Mas você não pode vencer ele sozinho, você tem que vencer ele pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. Então você tem que chamar pelo Senhor Jesus. Fala assim para ele, principados e potestades, o principado da corrupção e o principado da violência. Vocês estão repreendidos do nosso país, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, do nosso casamento, em nome de Jesus. Estão repreendidos. Que o Senhor te repreenda, Satanás. É isso aí. Então disse Deus para Noé, sabendo que já estava a violência e a corrupção tomada na terra. Eu vou destruir toda a carne, vou matar todos os homens da terra e as mulheres. Acabou. Criança, adulto, não importa. Vou matar todo mundo. Tudo corrupto, corrupção pura. Já está tudo entranhado. Está aqui, ó. Então disse Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Vou ler aqui de novo. Então disse Deus, o fim de toda a carne é chegado. Acabou. Ali é destruir tudo. Todos os seres humanos perante mim. É chegado o fim de toda a carne perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. O que está acontecendo hoje? Então, entenda uma coisa, irmão, a nossa guerra não é contra essas pessoas, os seres humanos aqui na terra, não. A nossa luta é contra o espiritual lá, mas nós temos que resistir, vencer, temos que gritar. Em nome de Jesus, a igreja tem que estar ali resistindo. Mas quando você for brigar com alguém, você tem que brigar com Satanás. Eis que destruirei juntamente com a terra. Tudo. Destruir tudo, irmão. Destruir tudo. Destruir tudo. Porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que destruirei juntamente com ela. Com a terra.
Destruiu tudo. Então, preste atenção, queridos. O Senhor destruiu os antigos. O antigo mundo. Mas também destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do pecado. Pecado da carne. Ele destruiu. Ele avisou. Ele avisou. E Abraão pediu ainda para ele salvar 50, 30, 20, não importa. Ele falou, se tiver lá, tantas almas não destruirei. Mas não tinha. Só existia Noé. E as filhas dele foram salvas por causa de Noé. Desculpa. Falando de a Sodoma e Gomorra. Aí é Ló. Ló não foi destruído porque ele era temente a Deus. Era justo. Amém, irmão? Então, vou parar por aqui. Peço a você que ajude a este canal, quem não é inscrito, se inscreva e duplique essa palavra, para que outras pessoas assistam essa mensagem. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.